Boa noite, oi! Hoje nós temos a nossa live de novo com a Maura Pastic, facilitadora do desafio de ansiedade infantil. E ela vai falar um pouquinho da experiência dela. Oi! Oi, Carol. Isso, tô com meu assistente aqui, meu filho. Eu ouvi a vozinha dele ali. Tá aqui com um Eu tô bloquinho com a respondendo minha, minhas ó. perguntas. Olha aí, sua assistente, linda. Então, meu nome é Maura Pastic, sou psicóloga clínica, né, da infância e adolescência. Sou terapeuta também de casal e família e trabalho com grupos de crianças e adolescentes e individual também. Por que você resolveu comprar o desafio? Com a pandemia, a gente precisou se reinventar, né? Transformar situações. Eu, particularmente, na tecnologia, nunca fui muito habilidosa e com a pandemia eu precisei fazer vários cursos para tentar entender melhor a tecnologia e mexer melhor com isso. Então, eu comecei a fazer os atendimentos online, individualmente, e depois comecei em grupo, porque eu já fazia presencialmente, né? Confesso que no início foi bem complicado a gente se reinventar, né? Eu não era muito tecnológica, hoje eu estou caminhando na tecnologia. Em online eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de online em grupo. E a pandemia trouxe essa versão, né? E que me surpreendeu a minha supervisora, que é da USP de Ribeirão Preto, né? E os pais também, porque alguns pais diziam, mas na escola o filho não está conseguindo fazer atividade online, então terapia online também não vai funcionar. E aí eu colocava, olha, a terapia é diferente de escola, vamos experimentar. Eu ainda não voltei no presencial, né? Ainda estou online e está super funcionando os grupos online e surgiu a possibilidade de, né, grupo de WhatsApp fechado. Eu participei de alguns e fiquei curiosa para entender como funciona, né? Como fazer. Me lancei para aprender e estou aprendendo. E a possibilidade de fazer o desafio do sapinho com você, Carol, foi muito, muito importante. Primeiro, por aprender a usar essa nova ferramenta, né, que é o WhatsApp em grupo, trabalhar com crianças e com as famílias das crianças, não só das crianças que eu acompanho na clínica, como também algumas famílias que me seguem e que viram os posts, né, que a gente divulgou. Então, valeu muito a pena. E aí a gente fez 2 desafios, né? O desafio do Sapinho 1 e o desafio do Sapinho 2. Você adiciona elas no grupo. Daí é um desafio de 7 dias, onde você coloca 7 tarefinhas, você monta um grupo fechado no WhatsApp, e daí as mães que pagam, que fazem a inscrição, em média 15 minutos. Às vezes, se a criança tem algum transtorno, às vezes demora mais um pouquinho. Como que funciona o desafio? Daí vai para 30 minutos. E essa tarefinha ela ajuda, né, a trabalhar a ansiedade infantil, a questão do sono, a questão da conexão com a mãe e com a criança. E é uma tarefinha ou em família, ou para a mãe e para a criança, ou para o pai e para a criança fazerem juntos. E daí são 3 blocos de 7 dias, com atividades diferentes. E a Maura aplicou o bloco 1 e o bloco 2. Pronto. Isso. E eu estou até vendo que algumas pessoas que participaram do desafio do Sapinho 1 e 2 estão até acompanhando com a gente. E foi muito rico ver essa conexão, né, entre as crianças.
a gente, quando eu digo a gente, porque eu também aprendi muito no desafio, nos dois desafios. Realmente inovador para mim. Tem sido muito rico, né, poder estar fazendo esse momento de desafio com os pais, né, Carol? Tem sido realmente muito gratificante. Eu já fiz formação em mindfulness e a gente trabalha de uma forma diferente quando a gente faz a formação. E você trouxe uma forma mais lúdica ainda para trabalhar com as crianças. Então, vários pais relataram que o desafio do sapinho ajudou nessa conexão, nessa forma de brincar diferente com os filhos. Me conta assim como que era a tua expectativa e como é que foi depois. A expectativa era a melhor possível, né? Eu esperava que houvesse realmente uma evolução nessa conexão entre pais e filhos e realmente aconteceu. Uma das mães que eu tinha o maior desejo que fizesse o desafio, ela fez e foi assim realmente emocionante o depoimento dela, né? E realmente acompanhar os dias do desafio, a cada dia, né, o que ela ia conquistando junto com o filho nessa conexão. Falou que passou a conhecer o filho melhor a partir do desafio do sapinho e foi muito, muito emocionante, gratificante, porque já era uma mãe que estava um certo tempo, que na verdade não ela, mas o filho, né, e a família em processo terapêutico já há um certo tempinho, mas com o desafio do sapinho, ela pôde estar mais perto do filho diariamente, porque o desafio do sapinho é bem curto, né, Carol? Como que era, assim, com essa mãe? E daí, o que você acha que melhorou? Eu percebia que ela não conseguia entender muito o filho, não conseguia entrar nessa conexão de saber como ter um diálogo além das palavras, né? Porque lá a gente fala que eu falo que é uma sintonia Wi-Fi, é uma sintonia mãe e filho, que a gente precisa clicar aí nesse botão dessa sintonia. E não é fácil, né? O dia a dia na correria e mesmo na pandemia, que foi para muitas famílias foram momentos realmente fundamentais. O que acontecia era que os filhos ficavam realmente com a agenda lotada, hiperestimulação, e não tinha esse momento com a família, né? Com pai, mãe, irmãos. E a pandemia proporcionou isso, teve esse lado positivo. E mesmo nesse momento de pandemia, algumas famílias não conseguiam entrar nessa conexão. Várias conseguiram, várias também não conseguiram. E esse desafio tem essa possibilidade. São 15 minutinhos no máximo, diário. E lembrando que o dia tem 1.400 minutos, né? Então, as mães que ficavam assim, mas como é que eu vou dar conta? Eu vou voltar a trabalhar? E como é que vai ser? As aulas vão começar quando a gente fez agora já no início de fevereiro. As aulas vão voltar. Diz, olha, é exatamente isso que a gente quer. Que vocês aprendam no dia a dia, não só no dia a dia da pandemia, que está as coisas mais sem rotina, mas no dia a dia de rotina, implementar isso na rotina. Né? Ter esse momento dessa conexão, desses exercícios, que são exercícios de respiração, exercícios lúdicos de atenção e de trabalho corporal. Então, de brincadeira, né? Que também tem umas brincadeiras. Então é 15 minutinhos. E é uma coisa assim que não adianta. Ele funciona super bem, né? A gente viu que dá resultado. Mas é que nem alimentação, né? A gente tem que comer todo dia, a gente tem que escovar os dentes todo dia. E a parceria de uma mãe com a outra no grupo, no momento que elas se colocam e
elas se percebem também através do outro, né? E percebe que não são só elas que estão passando por algumas situações difíceis e que não são só elas também que vão conquistar essa conexão. E isso é muito gratificante, né? Foi muito legal ver as filmagens, porque no grupo a gente pede para que os pais que se sentirem à vontade, eles poderem filmar ou tirar foto e mandar para a gente, mandar um áudio da criança relatando o que ela achou. E foi muito rico, né? Foi apaixonante mesmo. E por isso que eu fiz o segundo, né? A minha primeira intenção do desafio do Sapinho, quando conversei com você, foi conhecer essa nova ferramenta de como trabalhar e como poder ajudar essas famílias, diminuir essa ansiedade nesse momento difícil de pandemia e pós-pandemia também, né? Porque a gente conseguir ter essa conexão com nossos filhos faz com que eles consigam diminuir a irritabilidade, diminuir os comportamentos inadequados que muitas vezes as crianças fazem para ter a atenção dos pais de forma inadequada. E no momento que não precisa mais fazer coisas para chamar atenção, porque já tem atenção, né, é a qualidade desse tempo. Não precisa passar um dia junto, é um pouquinho junto. Então é a qualidade, não é a quantidade, né, Carol? Não, e a questão da rotina, né? Porque seu pai tem essa rotina desse gastar, né? Que eu falo, 15 minutos por dia. Tem uma mãe que relatou, inclusive, que ela ficava, não sei se horas, mas era um bom tempo. Ela lia uma historinha, daí o menino queria água de novo, né? Ele já tinha tomado água, daí ele pedia água de novo. Daí pedia água, daí ela lia outra historinha. Daí depois, claro, queria ir no banheiro de novo. E daí ela lia outra, e daí eu dormia e ele continuava ali, né? E daí ela falou que com o desafio. E ela daí conta que teve um desafio, né, que a gente passou, que ele falou, ai, mãe, esse desafio não deu certo, eu não consegui fazer, porque o objetivo era dormir, né? E ele dormiu antes do desafio acabar, né? Do áudio acabar. Então a gente dá risada, né? Que ele fala que não deu certo. Então são atividades assim que já foram todas testadas, né? Eu fiz uma pesquisa em vários livros que trabalham com ansiedade infantil e testei e deu certo. Então ela na verdade, ela economiza tempo. É claro que tudo você tem que gastar um pouquinho primeiro. Isso, assim, é um treino, né? Então, na medida que a gente começou a fazer esse desafio do Sapinho, as famílias que participaram do desafio do Sapinho 1 terminaram acompanhando, entrando também no desafio do Sapinho 2. E a gente percebeu a evolução dessas famílias, porque no desafio do Sapinho 2 já estavam entrando automaticamente nas brincadeiras de uma forma bem mais espontânea, né? E os filhos também curtindo. E quando começava a fazer alguns exercícios, as crianças começavam a bocejar, as mães também, quer dizer, todo mundo ficando relaxado, né? E elas já começando a organizar, eu vou fazer mais esses desafios à noite, porque já vai facilitar, economizar meu horário, porque eram horas esperando que ele conseguisse dormir, agora ele está conseguindo dormir mais fácil. Então, não é de um exercício que a gente vai ver a resposta, é a continuidade disso. E terminando o tempo do desafio do Sapinho, aquela semana do desafio, elas conseguirem dar conta dessa continuidade, né? Criando, repetindo, e inovando, porque a criança tem muita criatividade. E os pais também entrando nessa brincadeira, dessa criatividade, as coisas acontecem facilmente e é algo muito rico, né? Nesse momento de pandemia, ajudou muito, vem ajudando bastante as mães que ainda continuam com isso implementando assim, na rotina, né, das crianças, nas famílias. E a questão do em grupo, né? Porque daí a mãe vê como que a outra mãe está trabalhando, que às vezes a outra mãe também tem dificuldade, né? Porque algumas filmaram também, né? Quando tiveram dificuldades. Você, como psicóloga ou como kid coach, a parte do vídeo é legal, tanto como você pode ter um feedback, quando você atende como psicóloga, você já não pode publicar esse feedback. No desafio você pode, porque se você pedir autorização para a mãe, é claro, né? Que é um outro recurso. Então você pode publicar esse feedback
Você pode avaliar também, né? Porque teve alguns casos que a gente percebeu que a mãe estava comandando, daí não, claro que não estava funcionando, não ia fazer todo, não ia funcionar como é, né? Porque o desafio é para ser uma coisa em conjunto, né? Não é para falar faça isso, faça aquilo, né? É para você fazer junto e sentir, né? Que às vezes a gente tem dificuldade mais do que as crianças, né? E daí eles ajudam a gente. Então, para a facilitadora, né? Você tem, quem é psicóloga vai poder ter depoimento, que na psicologia você não pode, as pessoas vão te conhecer melhor, e é uma coisa mais barata também, para a pessoa entrar e conhecer você, em vez de ir direto lá para o teu atendimento. Isso, é como eu te falei, né? O objetivo inicial era realmente alcançar as famílias que precisavam, que estavam precisando do atendimento e que eu não conseguia encontrar horário ou pela questão financeira, os pais não conseguiam. E eu tenho toda uma flexibilidade dessa negociação financeira, mas mesmo assim ficava inviável para algumas mães. E aí o desafio veio para mim, assim, como ferramenta para ajudar também essas famílias. E a gente viu essa resposta. Meu objetivo não era conseguir mais, era a palavra era essa. Captar novos clientes, né? Porque o desafio pode ser um recurso a mais que você usa, ou você pode usar como estratégia de captação de clientes. A Maura, ela não usou com esse objetivo. Porque quem não quiser captar novos clientes, só copia e cola tudo que está lá pronto. Já tem áudio pronto, texto pronto, é só copiar e colar. Daí eu falo, olha, se você quiser captar novos clientes, é claro que você vai ter que falar um pouquinho, né? Porque daí eu não posso vender o teu peixe. Mas eu explico como é que você fala. Daí você, mas é bem simples. E ela não fez isso e mesmo assim conseguiu o cliente, né? Isso, a sua ajuda foi fundamental. A gente preparou todo o projeto, né? E toda a parte escrita que ia para o Instagram, a parte escrita e os posts que iria para o grupo fechado do desafio do Sapinho no WhatsApp. Então, a gente preparou em 2 dias, eu acho, mais ou menos, assim, 1h30, 1h30. A gente ficou 1h30 na questão das postagens, né? Mas já tá tudo pronto lá. Tem os posts lá, as legendas dos posts já estão prontinhas, com o espaçamento certinho. Os textos do desafio já estão prontinhos, né? Eles já vêm com aqueles asteriscos para ter uma parte grifada. Então você tem que colocar as fofuras, que eu chamo. Mas daí eu já colocava no teu privado, né? E daí você repostava. Você não precisava abrir o Word, né? Eu facilitava isso para você, como você pegou minha mentoria. Mas não é necessário, tá? Só se você, ai, Carol, eu também tô com a agenda lotada, não tenho tempo nem de me coçar, então me faz isso também. Eu faço também daí. A gente já tinha tudo pronto. Então, a gente organizou, combinou junto com o grupo que colocaria, por exemplo, às 22 horas da noite anterior para no outro dia eles terem um dia inteiro para fazer os exercícios, os treinos. E aí era rapidinho à noite. Às vezes eu estava muito cansada, eu dizia, Carol, me ajuda aí que hoje eu não estou conseguindo nem mais raciocinar. E aí você ia, botava. Mas enfim, foi muito, muito bom. Foi divertido, lógico que é algo muito sério, mas não é cansativo, é prazeroso. Meu assistente está me dando uma pergunta aqui. Posso usar estes textos para vender outros desafios? É para você, Carol. Se você for facilitadora, sim. Daí você pode. Você adapta depois para vender outros. E depois você pode comprar outros meus ou você faz os seus próprios. Agora eu dei uma parada por conta da correria, mas talvez nas férias, em julho, eu faça o desafio do Sapinho 3, mas aí eu vou querer não só a sua supervisão, mentoria, tudo que for possível, porque realmente eu confio que você faz tudo bem caprichado. Vamos falar um pouquinho da questão financeira, Maura. Como é que foram as vendas aí? Foi muito difícil? Não, foi fácil, foi rapidinho. O primeiro desafio foi um valor mais simbólico.
Foi 7,90. Foi 57,90. Você vendeu quase que em uma semana 15. Foi. E daí na segunda semana, que já foi o desafio, fechou em 22 mães. O segundo desafio. Não, o primeiro. No primeiro você fechou em 22, por 57,90. Daí você já tinha vendido mais 3 já, acho que não lembro se era 3 ou 5 para o segundo já, né? Eu já tinha encerrado e algumas mães insistindo, eu terminei abrindo para mais algumas que pediram muito. E nesse valor de 97. Não, 57. Não, mas daí eu lembro que você já tinha vendido uns 3 ou 4 pro. Deixa eu ver aqui. Do desafio do Pro desafio 2, porque já tinha começado. Isso. E daí no desafio 2, você já foi. Eu falei assim: não, se quiser, cobra R$ 67,90, né? A Maura já foi firme, né? E já foi por R$ 97,90. E não, é isso aí mesmo, né? Vamos aumentar o valor, porque vai aparecer menos. E aí vai ficar mais reduzido. Mas não. Não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. E daí o outro totalizou 15 mães por R$ 97,50. Isso. Diminuiu um pouco. Assim, é porque você também nem fez muita divulgação, né? Já foi meio seguidinho o próximo. Você falou, o que der, deu, né? Você nem fez muita força também. Quem tá começando, começa às vezes com 5, 10, e daí vai, no segundo grupo aumenta, no terceiro aumenta. Isso. E a Maura já tinha o network, né? Mesmo pegando, né, a minha ajuda ali, ela não tem frescura. A gente marcou mentoria dia 25 de dezembro, 1h e dia 1º de janeiro. Então, gente, tem que botar a mão na massa. Ai, hoje é feriado. Não tem feriado. Então, hoje não dá. Não, ela separou um tempo na agenda dela. Dava, né? De domingo, de tarde. A gente se reunia. A gente tem que tentar encaixar, né? E eu dei um jeitinho, consegui. A gente consegue. Quando a gente quer. Tem essa de feriado, de não sei o quê. E de vez em quando também a gente folga em um outro dia. Não tem problema. Sim. Não tem essa rigidez. Então tá, mas então vale a pena mesmo, né? Você arrependeu de ter comprado, Maura? E fazia 1 ano, né, que você tinha comprado quase. Nossa, eu tinha comprado e nem lembrava, né? E foi tanta correria, tantos cursos, tanta coisa que eu saí fazendo online, que quando você me falou, aí eu disse, nossa, eu paguei, você pagou, já tá tudo certo. Eu disse, então vamos lá, vamos fazer sim. E foi, realmente, não me arrependo. Tanto é que está no meu projeto, eu preciso fazer em julho, preciso para mim, porque quando a gente faz, a gente relembra, a gente exercita, né? Por mais que a gente procure fazer diariamente o período que eu tenho separado nas minhas manhãs de não deixar de fazer a yoga, a meditação, mas no corre-corre da vida da gente, a gente termina flexibilizando alguns dias. E termina, às vezes, que ficando meio solto, né? E quando a gente faz os desafios do sapinho, a gente fica... parece que a gente entra em conexão. Parece não, a gente entra em conexão com isso de novo e internaliza os hábitos, começam a fluir de novo, né? Então, é muito importante. Para a gente, enquanto pessoa, eu indico. E, logicamente, eu procuro fazer comigo, com meu filho, o que eu faço com minhas crianças no consultório e online também, para até ver se isso funciona. Né? Meu filho, ele está Vini. Ele está dizendo, fala Vini, porque eu tenho 3, eu digo filho, eu não digo o nome. Vini. Então, é muito importante a gente poder fazer isso, não só a questão do desafio do sapinho, lógico, para captar clientes, para repaginar, para a gente encontrar outras formas, né, de trabalho, de ferramentas mesmo na psicologia, mas também para a gente enquanto pessoa, para nossa família, né? Então, eu super indico, não me arrependo e vou continuar, assim. Espero fazer vários desafios do sapinho, né? Quem sabe chega ao 10. Olha, já tem conteúdo para mais 2. Tem conteúdo para mais 2.
Riobani, que tá meio embaçadinho ali, perguntou. Ele é, quando eu faço a divulgação, eu faço que é para crianças de 3 a 11 anos. Mas tem criança de 2 anos que já fez. Lá no meu Instagram de mães, que é carolyamada.mães, tem inclusive o vídeo de uma menininha de 2 anos fazendo uma atividade. Eu falo 3 porque tem crianças de 2 anos que acho que são menos desenvolvidas, mas vai do pai saber. E falo 11, porque às vezes tem criança de 14 anos, já tá adolescente, com aquele negócio de que meus amigos podem saber que eu tô fazendo uma atividade, uma brincadeira. Mas tem criança de 14 anos que participou e deu super certo. E dá até para adulto. Porque o objetivo do desafio é o pai fazer, a mãe, pelo menos a mãe, fazer junto com a criança. Ou o pai, né? Se ele quiser também ter essa aproximação com o filho. Claro que o mundo ideal seria o pai e a mãe fazerem. Os pais que participaram, homens, sim, né? Participaram com os filhos. E foi belíssimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Quando eu apliquei também, teve um pai que falou que ele ia fazer, porque estava ajudando ele a dormir mais rápido também. Na verdade, Rio, esses desafios eu fiz pensando nas crianças e adolescentes, pré-adolescentes, mas a gente viu muitas mães com relatos de que foi muito importante para elas se perceberem, para elas aprenderem a se autorregular em momentos que os filhos se desregulam. E elas, a partir do exemplo delas, elas fazem esse modelo para os filhos. Então, termina sendo também muito bom para os adultos também, não só para as crianças. Lógico que a gente pensa assim, a gente vai fazer para que as crianças fiquem menos ansiosas, mas, na verdade, todos nós estamos ansiosos. As crianças até conseguem, de outra forma, dessa ludicidade que eles têm, eles se renovam, né? Meu filho, na pandemia, logo no início, ele pegava uma bacia e dizia que era a piscina dele. E estava lá, ia mergulhando, me achando o máximo, só para ir. Né? Então, assim, eles conseguem, a gente não. Né? As crianças encontraram a tecnologia, quem não tinha muito acesso passou a ter, e quem já tinha ficou mais ainda. Então, poder diminuir esse tempo da tecnologia e trazer mais esse momento do concreto, né? Do olho no olho com os pais, desse toque, dessa respiração juntos, das atividades de troca, né? Que foram muito, muito ricas. Algumas mães acharam que os filhos não iam conseguir. A gente viu crianças que têm diagnóstico de autismo, TDAH, com TOD. Não era esse o objetivo, mas a gente viu respostas de crianças que eu já acompanhei há um tempo atrás e que hoje eu nem mais acompanho, porque são crianças que já cresceram, então no consultório eu não estava mais atendendo essas crianças, e de repente eu fiquei maravilhada em ver que a criança estava conseguindo dar conta daquele desafio, uma criança no TEA que tinha um certo comprometimento até verbal e estava ali conseguindo fazer direitinho, né? Foi assim, emocionante. Crianças que a gente pensa, a criança é muito hiperativa, ela não vai conseguir, ela não vai parar para fazer isso. E a gente viu que conseguiu. Né? A gente viu o depoimento de Renata falando de Pedro, né? Que é uma criança bem pequena, né? Com 3 anos, e que bem hiperativo. Nossa, o Pedro só tinha 3 aninhos. E a gente viu a resposta dele brincando com a mãe. Então, assim, a gente precisa quebrar esses preconceitos que a gente às vezes coloca, né, nos filhos, que ele não vai conseguir, é porque eu não sei fazer essas coisas direito. Tá, você não sabia, mas por você e por seu filho, você precisa experimentar, né? Brincar também é treino, a gente precisa gostar e treinar. Ninguém nasce sabendo fazer nada, a gente aprende, né? E saber respirar também, apesar da gente nascer, a gente respira, mas a gente não respira de forma adequada, né? E no desafio do sapinho a gente aprende a respirar de uma forma melhor, né? A ter o foco naquilo que a gente está fazendo naquele momento. E isso é muito importante para a vida da gente e para o resto da vida. Estou falando de... Quando eu fiz, eu divulguei para criança o máximo com TDAH, que em todo o material que eu li falava que ajudava. No caso de TOD, de outros transtornos, né, eu não divulguei porque eu não sou psicóloga. Como a Maura já atende clientes com essa demanda, daí a gente viu que funciona.
É claro que se o pai nunca sentou com a criança, se você nunca sentou com seu filho, sem celular, sem televisão, olhou no olho dele, brincou, às vezes vai demorar mais que 15 minutos no começo. Porque a criança vai até desconfiar. A mamãe nunca sentou comigo. Hoje ela tá pedindo para sentar. Tem coisa aí, ela vai fugir. Ela não vai entender que você tá, né, de fato querendo mudar. Mas daí depois vai melhorando. E ela vai curtir, e daí que ela vai começar a sentir. E quando você começa a se conectar com o teu filho, vai facilitar até no dia a dia a comunicação. A gente é muito assim no automático. Se a mãe costuma brigar com não sei o quê, qualquer coisa você já olha assim, já vai brigar comigo, né? Nem é isso às vezes. E daí vai começar a mudar um pouco esse sentimento, né? Um em relação ao outro. Isso. Isso é bem importante. Eu vejo que tem muitas meninas inseguras. Eu tenho medo que não dê o resultado. O legal do desafio é que você vai ver que não é tão difícil você dar resultado para o teu cliente. E daí você vai começar a se sentir mais empoderada para fazer os seus atendimentos. Porque às vezes a gente não vende porque a gente tem medo, fica lá no inconsciente. Né? Nem sei se eu vou querer porque acho que eu não vou dar conta. E a gente sente e passa para nossos clientes, não tem como. Da mesma forma que a gente, quanto pais, o que a gente sente passa para nossos filhos, sem a gente falar nada, para os clientes, pacientes, do mesmo jeito, né? Então, se eu não estou bem, aquilo vai passar. Se eu estou insegura, também. Então, a gente precisa colocar uma energia de que a gente vai conseguir, que vai ser muito legal, e é isso que eu estou desejando e que vai funcionar. Então, quando a gente coloca essa energia, flui rapidamente e a gente vê a resposta que a gente viu e realmente valeu muito a pena. Eu super indico. E voltando à questão da ansiedade, se é só para criança, que a gente estava falando, para complementar, na verdade, normalmente a criança que é ansiosa, o adulto também é. Ou é do próprio momento. Tem uns que é num nível menor e tem uns que é num nível maior, porque a gente está num momento de insegurança, de não saber o que vai acontecer. Então, o adulto fazendo junto, ele melhora. E se ele melhora, a criança também melhora. E a questão de até vender o desafio. Carol, mas eu posso vender para adulto? Dá para vender, mas você vai vender avisando que é uma proposta lúdica, para que ele vai brincar, que ele vai se divertir, fazer de cabeça aberta, né? Agora, se for uma pessoa muito conservadora, daí não se aplicaria. Mas eu acho que é legal, porque todo mundo gosta. Eu, por exemplo, apesar que eu sou... Não dá para contar, né? Eu sou uma criança grande, mas acho que lá no fundinho todo mundo gosta de algo lúdico. Mas aquela palestra, né? Do tradicional, que o cara só fala, não faz nenhuma interação, todo mundo dorme. Isso. E a gente precisa despertar essa criança que existe em nós, né? A gente não pode deixar isso adormecido de forma alguma, principalmente quem tem criança em casa. Isso é algo que a gente precisa, hoje até conversando com uma criança até, ela perguntou, uma criança não, uma adulta já, e aí ela disse assim, mas é porque eu hoje me vejo meio diferente, assim, meio que engessada. Tá, mas não adianta você pensar que há um tempo atrás você era jovem e não aproveitou. E agora você está com seus 40 anos e está se achando velha. A idade está dentro da gente, né? Então, se a gente se acha jovem no sentido de eu tenho saúde, eu tenho energia, eu quero aprender, eu quero fazer diferente e vai dar certo, a gente coloca essa energia, vai. Mas a gente fica meio que, porque agora eu não consigo, eu não vou, não quero. Aí não vai, né? E criança tem muito isso, né? Criança tem vida, tem energia, ela quer, ela vai, ela busca. E é isso que a gente não pode perder na gente. Essa essência da criança, de buscar, de inovar, flexibilizar, né? Porque o mundo está aí trazendo essas flexibilizações que a gente precisa, senão a gente termina adoecendo, né? Mentalmente. Não, e aproveitar essa energia da criança, né? Porque eu lembro quando eu dava aula de acompanhamento escolar, né? A gente também tinha alguns momentos. Eu já fiz acantonamento lá. Vamos fazer bolo? Vamos lavar a louça. E daí elas se divertiam lavando louça. Só que o pai não sabe fazer isso de uma maneira descontraída. Tinha um aluno meu que era incrível, ele vivia levando salgadinho, né? Meus alunos sabem que eu tenho assim, come salgadinho, depois lava a mão, né? Pra usar, pra ir nos brinquedinhos, né? Já, eu falei, pode comer. Daí ele pegava a vassoura depois e varria. Na boa. Às vezes tem que fazer a coisa de uma maneira mais natural, né? Que nem brincadeira. Tem uma conexão e
fica mais divertido, né? E a gente aproveitar essa energia da criança, né? Porque eles têm uma energia, assim, maravilhosa, né? Começar a compartilhar tudo, né? Porque ajudar em casa faz parte. Se gasta um tempo criando essa conexão com o seu filho, né? Você vai economizar porque ele vai te ajudar na louça. Porque eu vejo que tem pais que preferem fazer porque tem medo que quebre um copo. Então, a gente começar a pensar. Na vida é uma escolha, né? Eu lembro quando eu adotei o meu cachorrinho, né? Eu tive que escolher. Ou eu vou me irritar, é que ela faz xixi nos tapetes, logo que eu adotei, ou eu tiro os tapetes e fico mais confortável. Se tirasse o tapete, ela ia fazer fora de casa. E eu lembro que quando eu trazia ela na casa da minha mãe não tirava o tapete de jeito nenhum. Eu falei, eu prefiro ter a felicidade de ter a companhia dela, né? Ou ficar me estressando. Às vezes a gente tem que escolher. Às vezes escolher um lugarzinho para a criança fazer uma baguncinha, sem ficar, ai não, minha casa tem que ficar 100% arrumada. É aquela escolha, né? Eu prefiro ter razão ou ser feliz. Está acabando a pandemia, espero que ela acabe também para poder sobreviver a minha casa. Porque a minha casa já está... É isso, casa que tem criança tem que estar bagunçada, tem que estar de parede meio que suja, que sem querer você passa a meleca de brigadeiro, derrama o achocolatado no sofá, e faz parte, né? Chão tem pipoca. Coloca uma colcha em cima do sofá, né? Já não é mais fácil? Pois é, eu coloco, mas mesmo assim ainda suja. Mas tudo bem, pandemia, a gente tem que flexibilizar, depois a gente vê. Né? A gente não pode ser tão rígido de querer as coisas tão certinhas. E eu acho que o desafio do sapinho traz isso, né? No momento que a gente consegue parar, respirar, fechar os olhos, né? Perceber o meu filho do jeito dele e ele fazer da forma dele. E tudo bem se não saiu do jeito que eu queria que saísse, mas saiu do jeito que deu para sair. E tá tudo ótimo, tá tudo bem. Né? Não criticar, não reclamar. Né? E isso são pequenos treinos de alguns minutos diários que a gente segue para o resto do dia. A gente conseguindo fazer aquele treino, a gente consegue nos outros dias. Vai ter dia que eu não vou conseguir, porque eu vou estar mais irritada. Tudo bem, mas outro eu vou conseguir. E assim a gente ir levando, né? Um dia a gente consegue, outro não. E a gente não pode querer uma coisa linear, né? Assim, de uma forma constante na vida em nada na nossa vida pode ser uma coisa tão reto, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, porque onde tem criança, a gente tem que pensar assim, flexibilizar, saber que tem que dar limites, lógico, mas é um momento de acolhimento, né? Esse momento que a gente vive e que a gente está em casa, por mais que as escolas já voltaram a abrir algumas, a gente não sabe se vão fechar, algumas estão híbridas, outras estão presencialmente, outras crianças estão online. Então, não está um momento fácil para ninguém, nem para os pais que estão trabalhando em casa, ou os que já voltaram a trabalhar e estão na tensão porque estão na rua e chegam em casa preocupados se vão trazer Covid junto ou não. Enfim, a gente precisa não deixar se fechar, né? A gente precisa, pelo contrário, se abrir, né? E o melhor lugar e as pessoas melhores é a nossa família, na nossa casa. Né? Se a gente chega em casa estressado e vai estressar todo mundo, vai adoecer todo mundo mais do que a gente já está difícil nesse momento. Então, podendo ter esse momentozinho de flexibilização, de respiração desses treinos, vai dar esse momento de leveza para todo mundo, né? É a qualidade de saúde mental para a família. É bem isso, bem isso. Claro, tem dias que eu também, tem às vezes um dia na semana ali que eu nem levanto da cama, mas bora lá, no outro dia a gente levanta e continua, né, não desanimar. Porque, né, você como profissional, né, que se desanima muito fácil, se você ficar parada é que a coisa não anda, tem que entrar em ação. Isso. A forma que a gente reage é a forma que a gente precisa aprender, né, porque as coisas acontecem. Mas é a forma que eu reajo que vai me ajudar a sair dessa situação. Não adianta a situação aparecer e eu ficar sem conseguir ter uma solução para aquilo. Eu preciso encontrar uma solução. Vou mudar, não vou mudar, vou ceder ou não, mas eu preciso encontrar uma solução para sair daquela situação. Senão, eu vou ficar ali deitada ou vou ficar ali parada e não vou seguir os meus atendimentos, como aconteceu comigo logo no início da pandemia. Eu disse, vamos embora.
não pode presencial, vamos trabalhar online. O desafio é legal para as mães entenderem que dá para ter resultado no online também. Mas é claro que você vai ter que fazer um pouquinho mais de forcinha, porque a psicóloga não vai estar ali sozinha com o seu filho. Mas como a gente já falou, né, todos os benefícios da mãe fazer junto com a criança. Você, psicóloga aqui de coach, vai orientar a mãe de como fazer com o filho. E o online tem trazido, para mim, uma grande revelação, que é poder estar dentro das casas e trazer essas famílias para participar de mais perto das terapias com o filho. Então, as respostas têm sido maravilhosas. Então, por isso que eu estou tranquila aqui, esperando passar, melhorar a pandemia, terminar, tomar minha segunda dose, porque eu estou vendo que está funcionando online. As crianças estão evoluindo, as famílias, os pais, as mães estão participando, estão realmente sendo parceiros, não só de levar no consultório e buscar, mas de participar durante uma hora da sessão e dar continuidade daquilo durante a semana. Então, a gente vê uma resposta 1000 vezes melhor do que, lógico, o presencial é maravilhoso, mas o online também a gente vê a resposta e a gente precisa perceber o lado positivo do online. E o tempo que ele levava, às vezes, para levar o filho lá, estacionar, depois buscar, é o tempo que ele está ali junto, aprendendo, né, a maneira correta de fazer. Isso. Tem coisas assim que eu prefiro que continuem online. Igual você vai no médico, ele só conversa com você, nem faz nenhum exame. Para que eu preciso ir lá pessoalmente? É verdade. Não tem necessidade. Tem que pensar nas vantagens também. E o desafio é uma barreira que a mãe pode transpor. Aquela mãe que tem medo, eu só vou fazer terapia depois que voltar presencial. Você colocando a mãe dentro do desafio faz com que ela passe um pouquinho essa barreira de que o online não dá certo. Que também pode dar certo. Isso. Que recado que você manda aí para as psicólogas? Vale a pena elas investirem num desafio assim? Sem dúvida, vale muito a pena, porque a gente começa a aprender coisas novas e daí é como você disse, depois do primeiro, segundo, terceiro grupo, você já consegue, né, fazer sozinha. Poder ter essa mentoria de uma pessoa como você para organizar esse formato, né, de WhatsApp e as pessoas que estejam nos ouvindo possam ter essa possibilidade conosco de participar e vivenciar o que a gente está falando, né? Que é realmente gratificante, é emocionante. Espero por vocês. Tanto para as mães quanto para as crianças e para as psicólogas, né? Para os dois lados. Sem dúvida. Vamos fazer uma foto. Pede para ele aparecer ali. Vamos tirar uma foto para quem está presente aí. Se quiser fazer um print, preparando. Quem quiser fazer o print. Peraí, ele quer fazer o print. Então tá. Pede pro maridão fazer aí. O maridão tá lá no outro. Quem postar e compartilhar, marcando e falando aí, né, da gente, vai ganhar R$50 de desconto na inscrição lá do desafio. Daí me chama lá no direct ou no WhatsApp. Então acho que é isso, né, Maura? É isso, Carol. Foi ótimo te ver. Tava com saudade já das nossas conversas aí com o Grude aqui aparecendo. E em breve a gente vai estar juntas de novo no próximo. E passa rapidinho, né? Daqui a pouco já tá aí. Rapidinho. Obrigada, Maura. Gratidão, Carol. Um beijão. E a gente se vê aí. Vamos conversando. Pessoal, um beijo. Então tá. Boa noite Beijo pra vocês. Beijo, Carol. Boa noite. Beijo.